Olá pessoas! Hoje a gente vai fazer um caderninho temático de Páscoa e eu vou usar aqui um papel de scrapbook, igual eu já usei em outros vídeos, só que dessa vez temático de Páscoa, né? O papel, ele é duplo face também, igual a maior parte deles, então eu vou usar as duas metades aqui para montar o caderno. Esse papel é da marca Litoarte, se vocês quiserem procurar. Eu só não sei o nome da estampa, mas eu imagino que seja fácil de achar. Se você colocar lá por Páscoa ou Coelho, alguma coisa assim, deve ser simples de achar. E o caderno que eu vou fazer hoje, ele vai mesclar um pouquinho técnicas que a gente já usou aqui. Eu vou fazer um caderno de capa dura de lombada, só que ao invés de a gente fazer com a costura Carol, que é a original dessa costura de lombada, que é quando você faz, né, o miolo, você cola e depois você cola ele na capa, né? Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma capa dura de lombada, mas a costura vai ser uma costura HIT, que é a costura de um segmento, que é uma das mais simples, eu já ensinei aqui. Eu vou mostrar aqui de novo como é que faz. Então, assim, vai ser uma mescla dessas duas técnicas, da capa dura, de lombada, porém com essa costura HIT. Dessa vez a gente vai começar aqui pelo computador para mostrar para vocês uma forma de vocês planejarem o tamanho do seu caderno direto no computador, que facilita muitas vezes você ver, né, assim, visualmente, fazer visualmente, facilita para você ver direitinho o que você tem que fazer. Então, eu abri aqui no Illustrator uma página aqui de 30,5 por 30,5, que é o tamanho do meu papel de scrap. E qual que é a minha ideia? Eu vou fazer aqui um retângulo maior nessa parte de cima do papel, que seria o equivalente às duas capas que eu vou fazer, e a parte de baixo eu vou deixar para fazer... Opa, peraí. Aqui, a parte de baixo eu vou deixar para fazer a lombada, certo? Porque a minha ideia é fazer o seguinte, fazer duas capas avulsas, tá? E fazer uma lombada aqui no meio, juntando essas duas capas. Então, a minha ideia do caderno é essa. E aí, para eu calcular o tamanho de todas essas peças, eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, só para vocês entenderem, normalmente quando a gente faz as capas avulsas, igual na costura cópita, por exemplo, você tem o papelão aqui e aí você tem em volta o equivalente às guias, né? As guias não, as abas, aliás, que você vai dobrar para dentro, né? Para poder encapar isso aqui. Nesse caso aqui que a gente vai fazer, fazer duas capas e vir com uma lombada aqui para fechar, a gente não precisa dessa aba aqui do meio, certo? Porque isso aqui vai ficar tampado. Então não faz diferença, você pode simplesmente fazer isso aqui. Então você pode ter aqui as duas capas dessa forma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então você tem aqui o papelão, deixa eu colorir, né, para ficar mais fácil. O papelão aqui de preto, certo? E o lado de fora aqui branco, que seriam as abas de dobrar. Então você tem isso aqui e você vai vir com uma lombada aqui para fechar isso tudo. Então, o lado de cá, o lado de dentro da sua capa não faz diferença se tem a aba ou não, porque você vai fechar isso aqui tudo e não vai aparecer. E aí, você já considera isso aqui no cálculo, você vai fazer dessa forma aqui, certo? Tá meio desencontrado, mas dá pra entender a ideia. Você consegue ocupar um maior espaço aqui na sua folha, certo? Do que se você fizesse com 4 abas. Então, aí, como é que eu fiz o cálculo? Então, eu preciso de 2 abas, né, no total aqui. Normalmente, eu faço as abas com 2 centímetros cada uma. Então, aqui no total, 4 centímetros, correto? Então, vamos pegar a calculadora aqui. Se a gente tem 30,5, que é a largura aqui da folha de scrap, e você tira os 4 centímetros das abas, você tem sobrando aqui 26,5 para essas duas capas, correto? Então, 26,5 dividido por 2, você teria uma capa de 13,25 de largura. Esse é o tamanho que você pode trabalhar aqui, certo? E aí, como é que eu fiz o cálculo da altura? Na altura, a gente já tem as 4 abas, né? 2 abas de cada lado, né, aliás. Então, você tem aqui 2 centímetros mais 2 centímetros também, então você também tem 4 aqui na altura. Só que aí aqui o que me interessou é o seguinte, calcular aqui a altura do papelão fazendo uma regra de 3 com um tamanho A5. Com tamanho A5 não, desculpa, um tamanho A6 na verdade. Que vai dar mais ou menos a mesma, a proporção é mais ou menos igual. Então, por exemplo, tamanho A6 é 10 por 15. Se você dividir 15 por 10, você tem... Opa, fiz errado. Se você dividir 15 por 10, você tem uma proporção de 1,5, certo? Então, você tem que ter a mesma proporção aqui. No 13,25, você tem que ter uma proporção de 1,5. Então, a sua altura, ela seria em torno de 19,8, correto?
Então vamos fazer aqui de uma vez já nas medidas para vocês terem uma ideia. Então você tem os seus 2 papelões aqui, um do lado do outro, e você tem o espaço das abas dos lados aqui, certo? 2 centímetros aqui de cada lado, 2 centímetros embaixo e 2 centímetros de cima. Vamos fazer isso aqui também? Então tá, é como se você tivesse isso aqui, as suas 2 capas, mais as suas abas aqui. Então você tem essa parte toda aqui de baixo para fazer a sua lombada, correto? E aí, qual que é a medida aqui que a gente tem sobrando? Se aqui, ó, vamos olhar aqui a altura, a gente tem 23,8, certo? Que é a medida que tá aqui. Se a gente tem uma altura aqui do papel total de 30,5 menos esses 23,8, a gente tem sobrando 6,7 de altura aqui para a nossa lombada. Essa largura vai dar certo? Não vai dar certo. Por que que não? Vamos fazer um cálculo aqui de novo. A lombada, ela tem que ser feita da seguinte forma. Você tem o papelão da lombada, eu quero que o papelão seja 2 centímetros, tá? Porque é uma medida que eu quis trabalhar, porque eu acho que vai ficar boa aqui para conseguir fazer a costura da forma como a gente vai fazer. Então a largura tem que ter 2 centímetros. A altura tem que ser a mesma, 19,8, né? Para ficar alinhada com as capas. Então isso aqui seria a lombada. Além da lombada, a gente precisa de um gap de 0,8 aqui de cada lado, certo? Pra gente fazer a capa dura. Eu vou explicar isso aqui no vídeo, tá? Quando a gente for montar, eu vou explicando aqui aos poucos. Mas você tem aqui um gap de 0,8 de cada lado. E você precisa também de um pouco de papel para sobressair aqui, para você conseguir colar em cima das capas, né? Porque você tem aqui seus 2 papelões. Então aqui, eles vão vir dessa forma. E aí você tem a sua lombada e seu gap aqui, certo? Vamos encontrar aqui. E aí você precisa que esse papel do centro aqui, ele passe um pouco aqui pra dentro da capa para você conseguir segurar, para você conseguir prender, né? Senão você não vai ter como prender. E aí qual que é essa distância que eu passo aqui pra cima das capas? Normalmente eu uso pelo menos 2 centímetros, certo? Essa é uma medida que eu gosto de trabalhar. Então, recalculando aqui, a gente já tem 2 centímetros da lombada, mais 0,8 de cada lado de gap, então 1,6, mais 2 centímetros de cada lado para prender, mais 4. Então você tem aqui 7,6 e a gente chegou à conclusão aqui que estava faltando 6,7, correto? Aqui de altura, ou seja, você não tem altura aqui suficiente. Então a gente tem que adaptar essa conta aqui que a gente fez para que a gente tenha aqui o 7,6. Então a gente vai fazer como? Faz uma altura aqui de 7,6. Então a minha lombada, ela tem que pegar isso aqui tudo, logo eu tenho que diminuir isso aqui, você pode simplesmente arrastar para cima. E você já descobre a sua medida sem ter que ficar fazendo muito cálculo. Então aqui, olha só, a gente sobrou, na verdade, a largura vai se manter. Você pode manter a largura ou você pode alterar, tá? No final das contas eu acabei alterando aqui para manter a proporção. Mas você pode fazer dessa forma, do jeito que tá, e fazer com uma altura aqui de 18,9, que acaba que dá 19 aqui, né? Porque 9,7 dá 19. Ou você pode alterar aqui para fazer, vamos voltar aqui a medida, para fazer a proporção, para ficar na mesma proporção que você estava trabalhando antes. E aí você faz isso aqui, em vez de você fazer isso aqui, que aí você achata ela sem manter a proporção, você faz isso aqui. Você redimensiona mantendo a proporção. Aí você vai perder um pedacinho só de folha aqui, e você não necessariamente precisa perder, a gente não vai usar esse pedaço aqui, eu vou mostrar no vídeo, mas aí você consegue manter a proporção. Então você aqui já tem o seu novo tamanho, que é 12,7 por 19, né? E acabou aqui que no resultado final eu fiz um pouquinho menor, tá? Eu fiz 12,6 por 18,9, mas dá na mesma, a proporção aqui é a mesma. Mas só para vocês entenderem uma forma de vocês fazerem esses cálculos aqui de uma forma mais visual e mais rápida, né? Você consegue ir mexendo aqui de forma que você coloque tudo no papel e veja como você consegue fazer sem ter que fazer isso à mão ou testando, né? Você consegue realmente colocar aqui e planejar melhor o seu caderno. Com os meus tamanhos aqui já calculados, eu vou cortar então o papel. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou pensar primeiro qual que é a parte aqui que eu quero que apareça na minha capa, né? Já que tem vários desenhos aqui, eu preciso selecionar o que eu quero que apareça. Então, eu vou pegar essa parte de cima, que eu acho ela mais interessante, e aí eu vou deixar a parte de baixo pra gente cortar e fazer a lombada. Eu vou mostrar aqui direitinho. Eu vou virar aqui do avesso, então, pra marcar qual que é a medida, mas antes, na verdade, eu vou tirar essa parte aqui do cabeçalho, porque isso aqui não vai entrar na minha medida, né? Eu preciso ter uma noção certinha a partir do início da arte aqui. Então, eu vou cortar isso aqui primeiro, porque
Que aí, na hora que eu virar aqui do avesso, o início da capa já vai ser aqui no início do papel, certo? Já vai estar certinho. Então, de altura aqui eu tenho 18,9 mais os 4 centímetros de aba, certo? Então, no total, eu tenho que marcar aqui 22,9 de altura. Então, as minhas capas vão ser feitas nessa parte aqui. E aí, eu vou ter duas metades, porque eu vou fazer duas metades avulsas mais uma lombada, certo? Cada metade a gente já calculou que ela tem 12,6 e ela vai ter mais uma aba de um dos lados. Então, cada metade aqui vai ter 14,6. Eu vou fazer, na verdade, eu vou dividir na metade mesmo, tá? Que eu acho que vai ficar melhor aqui do que se eu calcular, se eu medir aqui a medida certinha, porque aí a gente tem uma pequena sobra. Então, aqui se eu tenho 30,5, né, que é o tamanho padrão das folhas de scrap, a minha metade vai ser 15,25. Então, eu já tenho separado as minhas duas metades da capa e a lombada, né, que vai ser o restante do papel aqui, eu vou deixar pra gente fazer isso depois, tá? Por enquanto, a gente deixa isso aqui de lado. E aí, eu também já tenho os meus papelões cortados, os dois papelões da capa, de acordo com as medidas aí que a gente calculou. Então, aqui tem 12,6 por 18,9. E se vocês colocarem aqui, né, vamos virar aqui pra vocês terem uma ideia. Se vocês colocarem ele encostando aqui na beirada, que é o que a gente calculou, né, a forma como a gente calculou, ele dá certinho, ele dá as abas aqui, né? E aqui fica um pouquinho sobrando porque a gente cortou na metade ao invés de cortar na metade certinho. Mas aqui também não vai influenciar não, a gente pode deixar dessa forma. Então vamos colar aqui cada uma das metades para a gente fazer a montagem dessa capa. Eu vou colocar aqui folha de rascunho embaixo, igual eu sempre faço. E a gente vai passar a cola no papelão, tá? E aí virar o papelão na capa. Aqui você tem que pensar também o posicionamento do papelão, né? Onde você quer colocar, se você prefere colocar para a direita ou para a esquerda aqui, dependendo da arte que você quer que apareça. Eu vou deixar ela jogada um pouquinho mais para a direita, tá? Porque eu quero mais que esse pedaço de cá apareça, por conta dessas flores aqui e tudo mais. Então, eu vou colar mais pro lado de cá, que aí na hora que eu virar aqui do avesso, vai ser esse lado daqui, certo? Agora, com as duas capas já coladas, a gente vai colar as abas. Cortando aqui na diagonal, passando a cola aqui na beirada e virando a aba aqui na quina do caderno. Depois que você tiver colado as 4 abinhas menores, a gente vai colar as abas maiores. Também da mesma forma, passando a cola aqui e dobrando. Só que aqui a diferença é que a gente vai dobrar o papelão em cima da aba, ao invés da aba em cima do papelão, tá? Então você passa a cola e faz isso aqui. Pressiona para baixo e vira o papelão em cima da aba, certo? E você vai fazer isso então para todas as abas aqui das duas capas. Com essas duas capas finalizadas, então, a gente vai fazer a marcação aqui no verso para poder colocar o elástico. No meu caso aqui, necessariamente, o meu verso tem que ser esse lado de cá, por conta do pedaço aqui de papelão, né? Que é o pedaço que vai ficar para dentro necessariamente. Qual que é a lógica aqui, né? O lado que você fecha com a aba, ele fica para fora do caderno, enquanto esse lado aqui que é aberto de papelão, você tem que colocar ele para dentro porque você vai fechar ele ainda com a lombada. Então, ficaria dessa forma, o lado aberto aqui, né, o lado fechado, aliás, né, que é do lado de cá, o lado aberto aqui, encontrando os dois no centro, e aí viria a lombada aqui, fechando isso tudo. Então, esse aqui necessariamente é o meu verso, porque quando você fechar o caderno, ele vai ficar dessa forma. Se você quiser alguma parte da arte específica como sendo frente ou verso, aí você tem que raciocinar aqui como que você vai fazer a cola do seu papelão, já pensando nisso aí, né? Aí você jogaria o seu papelão para um lado ou para o outro, de forma que você tenha alguma das artes na frente ou no verso. Então tá, eu vou deixar minha capa aqui de lado por enquanto e a gente vai furar o verso. Para furar ele aqui, eu vou fazer uma pequena marcação com lápis, porque essa folha aqui me permite marcar e apagar depois sem problema. Se você estiver trabalhando com alguma coisa, algum revestimento que não te permita apagar, aí você pode fazer um gabarito com papel. E mesmo se você não quiser escrever aqui em cima, você também pode fazer um gabarito com papel por cima. Você faz o papel da mesma medida da capa, faz o desenho das marcações, coloca aqui por cima para furar, tá? Eu vou fazer aqui direto na capa porque eu vou marcar bem de levinho só para eu saber onde que eu tenho que furar e eu consigo apagar, certo? Então, eu vou fazer como? Eu vou marcar uma primeira bolinha, né, para eu ter mais ou menos uma ideia, a 2 centímetros aqui da beirada da capa, em cima e embaixo,
né, que a gente vai ter que furar o elástico nos 2 pontos. E aí, a partir da parte de cima da capa e da parte de baixo, eu vou marcar 3 centímetros, tá? Que é uma distância que eu gosto de trabalhar, você pode adaptar aí essas medidas. Então, eu vou alinhar aqui a minha régua com a marcação de 2 centímetros que eu fiz, para ela ficar nessa distância aqui de 2 centímetros, e marcar um pontinho em 3. Então, é aqui que eu vou ter que furar o meu elástico. É a mesma coisa na parte de baixo, alinha com a marcação de 2 e marca 3 centímetros aqui, na interseção, né? Então eu já sei aqui onde eu vou furar meu elástico. E depois que eu furar, é só apagar isso aqui. Eu pego então a minha base de furo, coloco aqui embaixo e venho com o meu formão para fazer a furação. Pegando aqui de onde eu marquei e pressionando para baixo para atravessar. Passou de um lado, tira com cuidado e faz a mesma coisa lá embaixo. E agora a gente vai virar aqui do avesso e fazer a escavação aqui desse lugar para poder colar o elástico. Como é que a gente faz isso? A partir do furo, a gente pega mais ou menos 2,5 centímetros dos dois lados aqui. Corta essa parte que a gente marcou com o estilete de leve, para você não botar força demais e atravessar de um lado para o outro, né? Porque você quer tirar só as primeiras camadas do papelão, você não quer atravessar demais. E aí você vai escavar aqui com o seu formão, tirando essa parte aqui que você cortou, certo? Dos dois lados aqui, e não precisa escavar demais, igual eu falei, é só pra gente ter um reforço aqui na hora de colar o elástico, não precisa ser demais para não atrapalhar também, né? Para não correr risco de você passar para outro lado e atrapalhar o acabamento da sua capa, acabar estragando a sua capa, né? Na verdade. Depois que você escavar aqui os 2 buracos, a gente vai deixar isso aqui um pouquinho de lado, porque a gente precisa do miolo para conseguir calcular qual é o tamanho de elástico que a gente vai precisar. Então, vamos preparar o miolo e aí a gente volta só para colar isso aqui. Para fazer o miolo, eu vou usar folhas marfim 75 gramas. A quantidade de folhas que eu vou usar vai depender, na verdade, da lombada que a gente já calculou. A gente calculou aqui, determinou que a nossa lombada vai ser 2 centímetros. E eu vou fazer 2 caderninhos no miolo, 2 caderninhos separados. Se eu tenho 2 centímetros para 2 caderninhos, cada caderninho vai ocupar 1 centímetro. Então, a altura do caderninho aqui tem que ser no máximo 1 centímetro. Eu peguei aqui 30 folhas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Que eu acho que vai dar a medida mais ou menos certinha. Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei inicialmente aqui 10 folhas, dobrei ao meio e aí eu medi aqui qual que seria a altura, né? Aqui mais ou menos essa altura e espessura aqui, ó, delas dobradas. E aqui deu 0,25. Então, se eu quero um caderno com 1 centímetro de altura, eu precisaria de 40 folhas. Só que, quando você faz essa pequena dobra, deixa eu fazer com todas as folhas aqui para vocês verem melhor, que vai ser mais visível. Quando você faz todas aqui, você tem uma medida aqui, certo? Que é mais próximo à ponta da folha. E quando você dobra aqui mesmo, eu não vou fazer força, né? Porque eu ainda vou cortar isso aqui e dobrar direito. Esse lado de cá, ele é sempre um pouco mais grosso do que esse lado de cá. Então, eu quero 1 centímetro nesse lado aqui, que é o lado que vai vir na lombada. Se eu calcular por aqui, né, igual eu fiz, eu somei aqui mais ou menos, e deu 0,25, que aí eu precisaria de 40 folhas. Quando eu pegar 40 folhas, aqui esse lado menorzinho, ele vai ficar com 1 centímetro, mas aqui vai ficar um pouco mais, porque quando você faz a dobra aqui, ele fica um pouquinho mais grosso. E você não tem como fazer essa medida do lado de cá de forma precisa, a não ser que você dobre mesmo. E eu não vou dobrar aqui porque eu ainda tenho que fazer esse cálculo, né, para ver quantas folhas eu vou realmente precisar. Então você faz uma estimativa, que foi o que eu fiz aqui. Eu fiz então, com 40 folhas deu 1 centímetro, mas aqui ia dar mais. Então eu baixei para 30 folhas, porque aí aqui fica um pouquinho menos de 1 centímetro, e provavelmente quando eu finalizar e fizer essa dobra aqui esse lado vai ficar mais próximo de 1 centímetro, certo? Então vocês podem fazer o cálculo dessa forma. Vai pegando aí uma quantidade de folhas, começa com 10 folhas, mede qual que é a altura delas dobradas e aí faz um cálculo aí para ver quanto você precisa para chegar na medida final que você quer. E tudo uma estimativa, claro, mas é sempre melhor nesse caso aqui você trabalhar com um pouquinho a menos, porque se você trabalhar com um pouco a mais, você não vai conseguir colocar dentro da sua lombada, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então tá, considerando aqui as 30 folhas, eu já vou fazer a preparação do miolo. Se a altura do meu caderno, né, voltando com a capa aqui, a altura aqui a gente determinou que seria 18,9, eu preciso fazer o miolo um pouquinho menor. Eu sempre trabalho com 6 milímetros a menos, então isso aqui eu tenho 18,9 e o meu miolo vai ser 18,3.
Então eu já posso, inclusive, cortar todas as minhas folhas aqui em 18,3. Depois que a gente cortar, aí a gente vai dobrar tudo ao meio e cortar do outro lado, certo? A outra dimensão, quanto que vai ser? Se a minha capa aqui, ela tem 12,6, né, que a gente já tinha calculado também, o meu miolo, o cálculo aqui vai ser um pouquinho diferente. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, o cálculo do miolo de lombada, ele é diferente, ele não é igual um miolo, uma capa avulsa, né, igual você tem na costura cópica, por exemplo, que você tem simplesmente a capa do frente e do verso e o miolo aqui, você não tem uma lombada aqui na lateral. Quando você tem as capas avulsas, é só você tirar 6 milímetros de cada lado. No caso da capa de lombada, o que acontece? Você tem a capa e você tem um gap aqui do lado, que é o que te permite abrir a capa dessa forma. E você tem que levar em consideração esse gap aqui. Então, a gente costuma trabalhar com um gap de 0,8, a gente vai chegar nesse cálculo aqui daqui a pouco. Se você somar esse 0,8 à largura da capa aqui, que é 12,6, você teria 13,4. Então, você tem que fazer o seu miolo 6 milímetros menor que 13,4, não que 12,6, porque você estaria pegando só uma parte da capa ao invés de pegar a capa inteira. Então, se você tem 13,4 menos 6 milímetros, você precisaria de um miolo de 12,8, correto? Então, o miolo pode parecer que ele é maior do que a capa, já que aqui tem 12,6, mas na verdade você tem que considerar a medida da capa como um todo. Por isso que ele vai ficar com 12,8, correto? Então, recapitulando as minhas medidas aqui do miolo, aqui na altura vai ser 18,3, e aí eu vou dobrar e cortar em 12,8. Já cortei o meu primeiro bloquinho e ele já tá retinho aqui, tá? As pontas já foram todas cortadas e alinhadas. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu falo aqui em todos os vídeos e que eu vou mostrar pra vocês, que nesse aqui vai ficar muito mais claro. Eu sempre deixo pra cortar essa outra dimensão do caderno, né, depois que dobra. Porque olha o que acontece nessa outra metade aqui, né, no outro caderninho que eu ainda não cortei. Quando você dobra, principalmente se você coloca muitas folhas juntas, isso aqui acontece, ó. As pontinhas, elas ficam totalmente desencontradas. Quando você tem mais folhas, isso é mais aparente. Menos folhas, fica um pouco menos visível. Então, eu sempre prefiro cortar depois, porque aí eu consigo tirar tudo isso aqui e deixar ele reto, que é o caso dessa aqui, ó, que eu já fiz. Então, ele já fica retinho e ele já não tem mais essas pontas sobrando igual o outro, que fica um acabamento muito melhor, né, no trabalho final, no caderno final. Se você cortar na sua medida final antes de dobrar, você não consegue mais tirar essas pontas, né? Elas vão ficar aqui, porque se você cortar de novo para tirar as pontas, você perde um pedaço, né? Você já cortou na sua medida final, então você tira mais um pedaço e fica menor ainda. Por isso que é sempre bom cortar depois. Agora os meus dois bloquinhos já estão na medida correta, já dobrados, já cortados aqui. E agora a gente vai passar para fazer o elástico, né? A gente vai colocar aqui na posição dele, na frente e no verso. E aqui a gente não precisa esperar a capa estar totalmente pronta para calcular o elástico, porque a lombada aqui ela não vai interferir nesse cálculo, certo? Porque o elástico ele vai passar, calma que eu coloquei do lado errado, ele vai passar só nessa parte de cá assim. Então a medida que interessa pra gente é essa altura do caderno. Então a lombada aqui não vai influenciar, porque aí a gente já faz isso aqui de uma vez. E a ideia é o seguinte, a gente pegar o nosso elástico e colocar aqui em volta, como se a gente estivesse efetivamente prendendo. Lembrando, aqui, em relação ao furo que a gente fez, você tem que pegar aqui mais ou menos uns 2,5 cm, né, que é a parte que vai ficar pra dentro, e aí você passa em volta e pega também mais 2,5 cm aqui nessa parte de baixo, certo? Lembrando que você tem que pegar o elástico de forma que ele fique ligeiramente tensionado, porque se você deixar ele muito frouxo, no acabamento final ele também vai ficar frouxo. Então você sempre tem que tensionar ele um pouquinho para uma forma que ele ficaria mesmo, né, ligeiramente tensionado, mas sem tensionar demais, porque senão o elástico arrebenta na hora que você for colocar ele no caderno, né, passar ele no caderno. Então é só você pegar aí mais ou menos um meio termo, nem muito esticado, nem muito folgado, e cortar isso aqui pra gente colocar. Para colocar o elástico, então, a gente vai pegar aqui a partir do furo que a gente fez, posicionar a ponta apontada para o centro do caderno e vir com o formão aqui para ajudar a passar para o lado do lado. E você vai com cuidado para você não passar de uma vez também e rasgar o elástico no meio, que se você colocar força demais isso pode acontecer, e também para não estragar a sua capa. Então passou só o suficiente aqui para passar de um lado para o outro. Posiciona ele aqui em relação ao buraco que é onde a gente vai colar
e faz a mesma coisa do outro lado, também se atentando à ponta do elástico apontada para o centro do caderno. Colocado aqui na posição, a gente vai passar a cola e pregar isso aqui. Depois que você terminar de colar o elástico, aí a gente vai finalizar a capa colando a lombada aqui e fechando essa parte central, certo? Para isso, então, eu vou trazer aqui a minha parte do meio, né, que é o que a gente tinha guardado, e eu vou fazer como? Eu quero fazer com a estampa de madeira pro lado de fora, tá? Porque essa estampa aqui, ela vai acabar se misturando aqui no meio e não vai dar o destaque que eu quero que dê. Eu quero que seja diferente, né? Então eu vou fazer com o verso da madeira. E aí, voltando aqui então para a posição que tava, e aí para colar isso aqui eu vou fazer como? Eu vou colar aqui em cima, fazer uma marcação aqui e colar nessa primeira metade e depois colar também nessa segunda metade. E aí a gente vira e cola a lombada no centro. Como que eu vou marcar isso aqui e fazer essa medição? O meu pedaço aqui final, ele ficou com 7.7, mesmo que a gente tenha feito o cálculo de 7.6, né, no computador, mas dá essa diferençazinha assim, não tem problema não. Então, como que eu vou fazer essa cola aqui então? Eu tenho uma lombada de 2, certo? Mais 0.8 de gap em cada lado, então 1.6, e aí o que sobrar é o que eu vou colar na parte de cima aqui para poder segurar. Se eu já tenho 2 mais 1.6 de gap, eu tenho 3.6. Se aqui deu 7.7, eu tenho 4.1 sobrando para colar nas duas capas. Então, se eu dividir esse 4.1 por 2, eu tenho 2,05 para ficar por cima aqui de cada capa, né? Então, em torno de 2, que é o que a gente já tinha calculado mesmo. Então, eu vou marcar aqui os 2 centímetros e colar nessa parte de cá. Depois, eu faço a mesma coisa do lado de cá, marco os 2 centímetros e colo também. Então, eu vou marcar primeiro, que vai ficar mais fácil de entender uma vez que eu tiver marcado aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, marcar de leve aqui. Fiz só 2 pontinhos de um lado e do outro, só o suficiente para eu conseguir alinhar aqui. E aí, eu vou passar a cola e vir com esse papel aqui por cima. E eu vou deixar essas abas aqui do jeito que elas estão, tá? Porque a gente vai dobrar elas para a parte de dentro. Eu vou passar a cola na capa, tá? Que é melhor do que você passar nisso aqui, porque isso aqui, quando você passar a cola, ele vai envergar e aí não vai ficar fácil de colar. E aí eu vou passar a cola só nessa marcação de 2 centímetros que eu fiz aqui, tá? Tentando não passar mais do que isso. E aí eu venho aqui com o meu pedaço da lombada, com cuidado também para deixar mais ou menos a mesma quantidade de aba em cima e embaixo. E aí, para fazer a cola dessa segunda metade, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou virar os dois do avesso, e aí presta atenção que você tem que virar eles da mesma forma, mantendo o sentido, né? Então eu vou virar ao mesmo tempo os dois desse jeito. Porque aí eu vou fazer como? Eu vou marcar aqui nessa parte de dentro 2 centímetros, passar a cola e daí colocar isso aqui por cima, certo? E com atenção, claro, para manter isso aqui alinhado, né? As duas capas têm que estar alinhadas. E para fazer esse alinhamento, eu vou usar as próprias linhas aqui da minha base de corte. Eu vou colocar a capa aqui nessa linha mais forte que eu consegui enxergar. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, essa aqui. Então eu vou alinhar com ela aqui, porque aí quando eu fizer a marcação aqui e passar a cola, vai ser mais fácil eu vir com essa outra aqui e ficar alinhado, porque eu só alinhar com a linha forte do lado de cá e aí elas vão ficar retinhas. Eu vou passar a cola aqui na capa, tá? E virar pro lado de cá, porque eu acho mais fácil, porque aí isso aqui não sai do lugar. Então, vou marcar aqui também 2 centímetros em cima e embaixo. E vou marcar aqui também, certo? E aqui na parte de dentro eu posso inclusive fazer uma linha se eu quiser para eu conseguir enxergar melhor, porque aqui não vai aparecer mesmo, não faz diferença. Passei a cola e aí eu vou alinhar aqui, alinhando com essa linha que eu fiz aqui e com a linha da base de corte. Com as duas metades coladas, aí a gente vai colar a lombada. Para colar a lombada, eu já tô com o meu pedaço de papelão cortado aqui. Ele tem, né, uns 2 centímetros por 18,9, que é a mesma altura das capas. E para centralizar ele aqui, eu vou usar um gabarito de 8 milímetros, porque a gente faz esse gap com 8 milímetros, certo? Normalmente. Por que são 8 milímetros, né? Só para explicar aqui rapidamente. A gente tem 2 milímetros que é referente à espessura do papelão, certo? Mais 6 milímetros que é o suficiente para a capa sobressair em relação ao miolo. E por isso que é 8, tá? Então, só para quem não sabe ainda qual que é a lógica do cálculo. Então, com esse gabarito de T, eu consigo alinhar na parte de cima e já fazer o gap de 8 milímetros ao mesmo tempo. Aí é só eu passar a cola aqui e
colocar ele aqui. E aí pronto, eu já garanto aqui que ele vai estar centralizado dos dois lados, já que a gente já calculou aqui o 0,8 dos dois lados, né? 1,6. A gente já fez esse cálculo, então aqui já está certinho. Depois que você colar aqui, aí a gente vai vir fechar essas duas abas aqui para terminar essa parte. E por último, a gente vai fazer uma guarda aqui para fechar tudo junto. Para colar aqui, você vai fazer a mesma coisa das outras abas, que é pressionar para baixo e descer por cima da aba. Para fechar aqui com a guarda, eu vou usar um papel Color Plus marrom. Esse aqui é um Color Plus 180 gramas, essa cor é Marrocos, tá? Que é um marrom quase preto. E a gente vai cortar ele aqui para ocupar isso aqui tudo. Vamos medir aqui então qual que é o tamanho final que ficou aqui pra gente saber qual medida a gente precisa. A minha capa aqui então, depois de toda montada, ela ficou com 29 centímetros de comprimento por 19,1 de altura, certo? Então aqui o cálculo que eu vou fazer é o mesmo que eu fiz para o miolo, eu vou tirar 6 milímetros de cada lado. Então, se aqui eu tenho 29, eu vou ter 28,4 e se na altura eu tenho 19,1, eu vou ter 18,5. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é cortar o meu papel e a gente vai colar ele aqui para finalizar isso aqui, para daí a gente passar para o miolo. Depois de cortado o papel, você vai passar a cola aqui na sua capa e vir com o papel por cima. E aqui, ó, uma coisa que eu gosto de fazer é passar a cola até a metade e colar essa primeira metade antes de colar o resto, porque facilita e também não tem o risco da cola secar, né, no meio do caminho, pode acontecer se você demorar demais para colar tudo, né? Então é melhor você já fazer essa primeira metade aqui, porque aí ela já fica no lugar e já facilita para você colar o resto. Agora que você já finalizou a sua capa, né, ela já tá toda terminada, a gente vai fazer o miolo agora, certo? Vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho enquanto a gente faz a preparação da furação do miolo para daí a gente fazer a costura. A furação do miolo vai ser feita como? A gente vamos separar aqui os miolos por enquanto, pela parte de dentro fazer a marcação aqui das seguintes medidas. E essas medidas aqui eu tô determinando, tá? Vocês podem adaptar de acordo com o que vocês quiserem fazer. Mas, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma altura de 18,3. Eu vou tirar 2,3 para eu ficar com uma medida certinha para dividir os furos. E esses 2,3 vão ser as duas medidas da lateral. Então, dividido por 2 daria 1,15, certo? Então, eu vou marcar aqui 1,15 de cada lado. Então, aqui vão ser os meus primeiros furos, nesse 1,15. A partir disso aqui, que sobrou 16, né? A gente acabou de fazer esse cálculo, 18,3 menos os 2,3 que eu tirei, 16, eu vou dividir aqui em 10 espaços, certo? Então, aqui eu vou ter uma distância entre cada furo de 1,6. Marcados aqui todos os meus furos, eu vou fazer a furação desse bloquinho e depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? As mesmas medidas exatamente. Para fazer a furação, aqui são muitas folhas, então vai me dar um pouquinho mais de trabalho para atravessar todos, mas dá para atravessar, tá? É só você ter calma e paciência. Alinhe todas as folhas, principalmente por serem muitas folhas, elas desalinham com mais facilidade. Posiciona o seu agulhão aqui no primeiro furo e dobra as folhas para atravessar. E aí você vai rotacionar e passar devagar, não tenta passar de uma vez não, porque não vai dar certo. Então vai rotacionando e pressionando para você conseguir passar do outro lado. Passei aqui e eu vou fazer a mesma coisa em todos os furos. E realmente é bem complicado fazer isso com várias folhas diferentes, tá? Você pode, se você quiser dividir aqui na metade, né? Você separa aqui, divide na metade e faz a marcação mais de uma vez para você fazer o furo e depois você coloca tudo junto. Você tem essa opção também. Mas aí tem uma chance maior dos furos desencontrarem quando você for costurar, porque assim já vai ser difícil, tá? Passar todos eles de uma vez. Mas se você separar vai ser mais difícil ainda, porque tem uma chance realmente maior deles desencontrarem. Então tenta fazer dessa forma aqui, se não estiver dando certo, aí você separa. E isso, claro, assumindo que você esteja fazendo com a mesma quantidade de folhas que eu. Você pode estar fazendo com muito menos e ser muito mais fácil de você atravessar, né? Aí vai do projeto de cada um. Depois que você terminar de fazer os furos nos seus 2 cadernos, ou quantos cadernos você estiver fazendo, a gente vai usar isso aqui de gabarito para furar a capa. Então, trazendo aqui a minha capa de novo,
A primeira coisa que você vai fazer é marcar a sua lombada. Você vai vir com a sua dobradeira e fazer a marcação aqui da lombada. Você vai ter que sentir aqui onde o seu papelão da lombada está finalizando, certo? Com a própria dobradeira você sente e faz essa marcação aqui para você conseguir deixar ela bem marcadinha. Além de ficar um acabamento melhor, né, no final do caderno, você tem uma visibilidade maior aqui para conseguir fazer essa furação. Então você faz isso aqui dos dois lados, com cuidado, claro, para não botar força demais, porque se você botar força demais, você vai atravessar aqui e vai acabar rasgando, tá? Então tem que tomar cuidado, sempre lembrando que é uma capa de papel, né? Então tá. Então a minha já tá marcadinha aqui. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai usar os cadernos aqui de parâmetro, né, de guia pra gente fazer essa furação com um certo cuidado. A gente não vai usar um caderno só para fazer as duas linhas aqui de furo. A gente vai usar cada caderno para fazer a sua respectiva linha. Isso porque os cadernos eles têm uma certa variação na furação. Por mais que você meça, né, e tente fazer tudo com a distância bonitinha, sempre vai ter um pouquinho de variação. Então, se você fizer usar um único caderno para fazer a furação aqui, existe uma chance grande dos seus furos desencontrarem na hora de costurar e o trabalho que você vai ter vai ser muito maior, tá? E aqui já vai ser difícil porque são muitas folhas, então já dificulta. Então a gente vai usar cada caderno para fazer a sua respectiva fileira aqui. Então você tem que manter eles na ordem, certo? Então se você for furar eles dessa forma, mantenha nessa ordem para você prestar atenção, né, na hora de pegar para costurar. Vamos fazer isso aqui e eu vou mostrar para vocês. Pegando aqui então o meu primeiro caderno, a gente vai primeiro fazer uma delimitação aqui com a régua, para daí colocar ele aqui para furar. E como que eu vou fazer isso? A gente tem 2 milímetros aqui de lombada, certo? E a gente já tinha determinado então que seria 1 centímetro aqui para cada caderno. Só que o furo do caderno ele é feito no meio, né, do caderno. Então se o caderno aqui está ocupando 1 centímetro, o furo vai ser no meio centímetro. Daí, como você vai fazer? Você vai pegar a sua régua aqui e marcar meio centímetro a partir da beiradinha aqui da sua lombada. E eu vou fazer aqui uma micromarcação, assim, bem de leve mesmo, só para eu me alinhar aqui e depois eu apago. Se você estiver trabalhando com uma capa que não dê para você marcar ou você não queira marcar, você pode fazer outra coisa também. Vou mostrar aqui para vocês. Você pode botar aqui em meio centímetro e vir com uma washi tape aqui para fazer essa marcação. Também tem como você fazer isso. Você alinha aqui, segura a sua régua e coloca uma washi tape aqui bem no limitezinho para você conseguir enxergar sem danificar a sua capa. E aí, claro, você só pode usar washi tapes que não prendam de verdade, né? Aquelas washi tapes tipo fita, elas realmente arrancam um pedaço da sua capa. Então essa aqui, ela é de papel, ela não prende direito, então ela consegue só fazer essa marcação e eu consigo tirar sem danificar a minha capa. E aí eu faço a mesma coisa na parte de cima. Alinho a régua aqui com o meio centímetro e coloco a washi tape para marcar. Feito isso aqui, você vai vir então com o seu primeiro bloquinho, lembrando de não tirar da ordem, né? Você tem que guardar qual que é a ordem que você está fazendo. E você vai alinhar aqui então, ele primeiro verticalmente, né, que ele tem que estar centralizado nesse sentido assim. E aí você alinha ele com o limite aqui da sua washi tape. Deixa eu virar para vocês verem, depois eu viro de novo, porque desse sentido aqui eu não vou conseguir fazer a marcação. Você coloca aqui no limite, certo, da washi tape, que é o meio centímetro que você marcou. Fez isso aqui, você vai vir com o seu agulhão e fazer uma pequena marcação aqui, encontrando os furos, onde os furos estão. Você não precisa atravessar de uma vez, a gente vai terminar de atravessar depois, tá? É só realmente um pedacinho só para você ter uma ideia, uma pontinha, para você saber onde você tem que fazer o furo. Tirei aqui, lembrando de manter na mesma posição, né, na mesma ordem, né? Então eu tenho que saber qual que eu tô tirando. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou tirar a washi tape aqui e fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. E aqui a outra opção que você tem para alinhar, ao invés de simplesmente usar a régua. Você pode usar a sua base de corte, assumindo que você tem uma base de corte, né? Você pode alinhar a sua capa aqui com as linhas na vertical para você já marcar meio centímetro, porque cada linha dessa aqui equivale a meio centímetro, né? Então você já consegue ter essa marcação de forma bem precisa. E aí você só vem com a washi tape aqui
e delimita onde que você tem que furar, né? Que aí fica mais visível e se a sua capa sair do lugar, você não perde a marcação. Mas aqui, usar as marcações da mesa de corte é mais fácil do que você usar a régua, né? Mas se você não tiver uma mesa de corte, você vai pela régua mesmo. Terminou de fazer as marcações, você vem aqui com a sua base de furo por baixo para realmente atravessar agora de um lado para o outro. E aqui realmente deu uma pequena diferença entre um lado e o outro, tá? Igual eu falei com vocês, a furação de um bloquinho é um pouquinho diferente da outra, então tem essa questão aí que você tem que observar. Você pode, se você quiser, fazer os furos todos na mesma direção, certinho, que no final das contas aqui do lado de fora fica mais legal. Mas você tem que tomar esse cuidado que se eles os seus furos aqui do lado de fora estiverem desencontrados com os furos do caderno, você pode não conseguir costurar direito. Então, assim, você pode fazer um pequeno ajuste. Se tiver algum furo que tá um pouquinho muito fora, assim, da direção, você pode fazer um pequeno ajuste, mas com esse cuidado aí, para também não ajustar demais e você não conseguir encontrar o furo com costura depois. Com a furação toda feita agora, aí sim a gente vai costurar. Existem outras variações de costura simples, assim, de um segmento igual a que a gente vai fazer, que eu já ensinei mais algumas também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aí você escolhe qual você quiser, né? Você pode aí fazer de acordo com o seu gosto pessoal. E aí, vamos tomar o seguinte cuidado aqui pra virar, né? Pra gente costurar. Volta os cadernos aqui pra posição, né? Que você usou pra furar, só pra gente conseguir, pra gente não perder, né? Exatamente onde é que eles estão. Então, olha só, esse meu caderno aqui é o da direita, certo? É o que tá aqui na direita, é o que eu vou colocar aqui por cima. Na hora que eu virar, ele passou a ser o caderno da esquerda, correto? Então eu tenho que ter essa noção aqui para eu poder costurar certinho. E outra questão também, qual que é o lado de cima e qual que é o lado de baixo, né? A gente tem aqui então, vamos fazer o raciocínio junto aqui para vocês entenderem. Esse caderno aqui de novo, ele é o lado da direita. E esse lado aqui, na hora que eu virar aqui assim, ele vai ser o lado de cima. Então, na hora que eu virei aqui, ele vira esquerdo do lado de cima. Então, eu tenho que colocar esse caderno dessa forma aqui para os furos encontrarem, certo? Isso é só uma dica, vocês veem aí a forma que vocês acham mais fácil, obviamente, de encaixar os furos aí. Vai variar, cada pessoa tem um método, né? O importante é que você consiga fazer isso aí. E eu vou usar duas linhas diferentes, uma linha roxa e uma linha marrom, que eu acho que vai combinar aqui com a estampa da capa, tá? E aí, como vão ser duas linhas de costura aqui, né, duas laterais aqui, aí por isso que eu quis usar duas cores. Você pode usar uma cor só, você pode fazer mais de duas linhas, né, se você quiser, mas aí eu recomendo que você faça uma lombada maior, porque só de 2 centímetros aqui você vai ter dificuldade de colocar mais uma linha de furos aqui. Então aí você adapta o seu projeto, isso aqui é só uma ideia. Eu vou fazer primeiro com a linha roxa, e a quantidade aqui de linha que a gente vai precisar vai ser 4 vezes a altura do nosso bloquinho, certo? Então a gente pega aqui e mede 4 vezes a altura de linha que a gente vai precisar. A gente vai começar então, vamos posicionar aqui, vou deixar o outro caderno pro lado e posicionar aqui o caderno da forma como eu quero, né, como eu vou usar. Eu vou começar pela essa linha de baixo aqui, né, e a gente começa pela parte de dentro aqui do caderno e sai no primeiro furo da capa. E aqui realmente, sendo muitas folhas, você vai ter dificuldade de passar, tá? Você tem que ir com calma para você não botar força demais e acabar estragando o seu caderno. Então, deixa só uma pontinha aqui. Agora, você vai entrar no próximo furo, certo? E aqui você pode passar primeiro pela capa e depois pelo miolo, porque facilita, tá? Principalmente nesse início aqui, que ainda tá tudo muito solto, então dificulta um pouco para você passar. E vou passar pelo miolo, depois você reposiciona, tá? Não precisa preocupar com a posição dele agora, não. E aqui, ó, como eu falei, são muitas folhas, então o furo pode desencontrar. O que você pode fazer para facilitar aqui, para achar o prumo, né, aqui dos furos, é vir pela parte de dentro aqui, com o seu agulhão, e passar aqui de novo, meio que refazer o furo, para facilitar. Porque aí na hora que você tentar entrar, o caminho vai estar aberto, né, vai estar mais aberto, então facilita para você sair do outro lado, certo? Aí na hora que você passar tudo, você puxa aqui pra deixar tensionado, né, pra não ficar frouxo. E aí você vai voltar pro primeiro furo, certo? Com o seguinte cuidado, na hora que você for atravessar aqui, você tem que tomar cuidado para não passar por dentro da linha que você já colocou aqui no furo. E também para você sair aqui
por cima dessa linha que tá aqui. E aí que você tem que tomar um certo cuidado, puxa, deixa eu tentar mostrar, né, porque aqui tá meio difícil de mostrar pra vocês, mas puxa aqui com o outro dedo, essa linha aqui pra baixo, pra você garantir que a sua agulha vai sair por cima dessa linha aqui que você já tem, né, ela não pode sair por baixo nem por dentro, tem que sair por cima. E aqui você vai ter dificuldade, tá, esse princípio é mais difícil. Puxa e ajusta tudo, né? Porque aqui com certeza ficou tudo frouxo de novo. E aí aqui você vai fazer o quê? Você vai dar um nó aqui primeiro na parte de dentro, tá? Você passa essa outro pedaço de linha aqui. Você pode ajudar com o agulhão, passar por baixo aqui. E passa por dentro do loop aqui pra dar um nó. Deu o nó? Beleza, agora a gente vai continuar. Aí agora você vai entrar no terceiro furo, certo? Você vai voltar novamente agora para o segundo furo, certo? Com o mesmo cuidado de não passar por dentro da linha, nem por baixo. Você puxa essa linha aqui do lado de fora para você conseguir passar por cima, certo? E aí, você tá dessa forma aqui. Quando você sai, você tem essas linhas aqui. E aí você vai fazer o quê? Antes de você passar pro quarto furo, você vai fazer um loop aqui embaixo dessas duas linhas anteriores, de baixo para cima, para fazer um pequeno nó, que é a característica da costura hit, certo? Depois que você fez esse nó, aí sim você vai passar para o quarto furo. Faz a mesma coisa aqui, abre de novo o caminho. Quando você está trabalhando com poucas folhas, isso aqui fica um pouco mais fácil, tá? Você não tem que ficar abrindo o tempo inteiro. Mas com muitas folhas é muito difícil você conseguir passar sem fazer essa abertura. Quando você entrar aqui, você vai sair de novo pelo furo anterior. Mesmo cuidado, não sair por dentro da linha. E para sair por cima, puxa aqui com seu dedo, não precisa puxar demais também para não ficar muito frouxo. Saiu aqui, você vai fazer a mesma coisa, fazer o loop aqui atrás, de baixo para cima, das duas linhas anteriores. Vai entrar no quarto furo, no quinto furo, né, agora. E aí você vai fazer a mesma coisa até você chegar no final, certo? Depois que você saiu no último e fez o nó aqui, você vai voltar para dentro do furo aqui para poder finalizar por dentro, certo? Fazer o nó aqui na parte de dentro e finalizar esse caderno aqui. Entrou aqui, você vai passar por baixo dessa linha que tá aqui. E aí você vai ter que tirar a agulha, provavelmente, se você fez com a mesma quantidade de linha que eu, para conseguir passar aqui por dentro do nó. Certo? Você passa por baixo e daí passa por dentro do loop aqui para dar um nó e finalizar o caderno. E aí, antes de você cortar essas pontas aqui, você passa ele aqui por baixo dessa primeira linha que tá aqui, para ela ficar presa, para a ponta ficar presa. Você vai fazer isso nos dois lados, né? Porque o lado de lá também, que foi o primeiro que você fez, também tá com a ponta sobrando. Puxa aqui para ficar preso e daí você corta um pedaço. Porque aí a ponta fica presa aqui e ela não fica saindo para fora do caderno. E faz a mesma coisa do outro lado. Passa aqui por baixo para prender e corta o excesso. E a gente finalizou então o primeiro caderninho só, certo? Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo caderno, aí já com a minha linha marrom. Mas o processo vai ser exatamente o mesmo. A gente vai pegar 4 vezes aqui a altura do caderno e você pode aumentar um pouquinho se você quiser. Aqui no meu, no final, deu a conta certinha. Você pode fazer com 4,5, por exemplo, se você quiser, para ter um pouquinho mais de margem. E o seu processo aqui vai ser exatamente o mesmo. Você vai vir com o seu outro bloquinho aqui e fazer exatamente a mesma costura. Aqui é um pouco mais difícil porque você já tem o outro aqui para te atrapalhar um pouco, né? Ele dificulta aqui o processo, né? Que ele vai estar no meio do caminho o tempo inteiro. Mas você consegue também fazer, tá? Você vai, à medida que você vai costurando, o processo vai facilitando. E uma dica aqui para você passar em todas as folhas, em vez de você puxar a agulha, você vai rotacionando devagarzinho, tá? Porque aqui com muitas folhas, se você puxar, ele vai criar uma tensão aqui que vai quebrar a sua agulha, tá? Eu já quebrei 2 agulhas aqui nesse processo, que é uma coisa muito rara de acontecer, mas eu consegui quebrar 2 agulhas, porque com muitas folhas aqui, a tensão realmente é muito grande, então ela não deu conta de passar aqui
sem quebrar. Então vai rotacionando devagarzinho, vai demorar, mas você vai conseguir passar sem quebrar, tá? Mas aí realmente tem que ter esse cuidado, porque ela acaba quebrando nessa ponta aqui. Deixa eu mostrar a outra pra vocês. Ela quebrou aqui, ó, ela soltou essa parte aqui, que é a parte que fica com a linha, né? Ela é mais frágil, ela é mais fina, então ela é mais frágil. Então quando você vai passar, principalmente em furos que já tem muita linha no mesmo furo, a tensão é muito maior. Então se você tentar passar de uma vez, você vai quebrar com certeza. E assim, mesmo eu rotacionando aqui, eu ainda consegui quebrar. Então você tem que rotacionar muito devagar, para você não ter esse tipo de problema, ok? Depois que você fizer a fileira inteira, você vai fazer a mesma coisa, entrar de volta no furo e dar um nó aqui dentro para finalizar. Quando você finalizar, dá uma ajustada aqui na lombada, tá? Dá uma apertada nela aqui, porque ela normalmente fica maior do que ela realmente é, tá? Pode dar uma apertada. Você pode fazer também o seguinte, para facilitar. Você pode vir com a sua dobradeira aqui e também fazer essa marcação na lombada aqui. Essa parte aqui, como ela tá um pouquinho mais dura, né, ela tem um pouco mais de papel, ela fica mais em pé mesmo. Ela vai assentando no lugar à medida que você vai usando e tudo mais. Agora você já pode também fechar o seu elástico e você já finalizou o seu caderno. E aqui, ó, eu acho que vocês vão conseguir ver que a lombada aqui, ela deu certinho, né? Ela deu a distância aqui que a gente tinha calculado, certo? Mais ou menos aqui dos blocos. E ainda sobrou um pouquinho aqui só para ter respiro aqui, né? Para mim não ficar muito justo. E aqui, ó, vocês conseguem ver também aquilo que eu falei lá no princípio. Que a altura aqui nessa parte de cá é diferente dessa altura aqui, ó. Tá vendo? Aqui claramente dá pra ver que é maior do que essa ponta aqui. Então você não pode levar 100% em consideração essa medida de cá. Você tem que realmente fazer mais ou menos uma estimativa, né? Para você não ter problema de desencontrar aqui, né? Fazer com a medida daqui e depois a sua lombada ficar muito pequena. Então tem que tomar esse cuidado também. Alguns cuidados que você precisa ter quando você estiver fazendo essa costura, né, que eu fui falando aqui ao longo do processo, é com os furos, né, a furação para ficar bem retinha e alinhada. E a questão da quantidade de folhas junto com a agulha, da forma como você tem que passar, tem que tomar muito cuidado aí para você não botar força demais na agulha, né, para tentar passar, já que são muitas folhas, e acabar quebrando. Foi o que aconteceu comigo, eu quebrei 2 agulhas nesse processo, então tem que tomar muito cuidado. Se você estiver trabalhando, claro, com muitas folhas, se você estiver com poucas folhas, aí não faz muita diferença não. Aí você consegue passar mais tranquilamente sem ter risco de quebrar a sua agulha. A minha ideia de mesclar aqui as duas técnicas é para já começar a dar algumas ideias para vocês para desenvolverem os próprios cadernos, né? Assim, conseguir pensar e criar o seu caderno do zero, né? Quais técnicas você pode misturar, o que você pode fazer com os materiais que você tem, né? No meu caso aqui, que eu tinha uma folha de tamanho limitado, eu tive que calcular o tamanho para daí ver como que eu ia fazer aquilo ali. Eu queria fazer com a lombada diferente, então isso aí também entra todos os cálculos, né? Você pensar como você vai fazer, como você vai executar. Então as minhas ideias aqui com os vídeos é exatamente isso, principalmente esses vídeos que você mescla um pouco de técnicas para já dar ideias para vocês criarem as próprias técnicas, os próprios cadernos, os próprios modelos, etc. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aí embaixo para mim nos comentários. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e no sininho para ativar as notificações e vocês serem avisados quando eu lançar os próximos vídeos. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo.